Recebeu o relatório da ONA, está na iminência de ser avaliado, está com várias dúvidas desse manual complicado que é o da ONA? Como que eu produzo evidências? Chegou no canal certo, eu sou o Sai Luiz, trabalho com a ONA desde 99 e gestão da qualidade há 40 anos. E aqui eu traduzo para vocês o manual. Isso mesmo, requisito por requisito, eu vou traduzindo para vocês e passando toda a minha experiência deste conhecimento e como o avaliador pensa e como você deve produzir evidências. Me acompanhe, hoje nós vamos para a segunda parte da gestão de pessoas, extremamente importante, porque muita gente falha aqui. E pessoal, não é só para o departamento pessoal não, vale para todos os setores. Se você é gestor de alguma área, se você chefia pessoas, este vídeo de hoje é extremamente importante. Vamos lá? Parte 2, vamos lá! Já falei para vocês que esse grupo de requisitos, esta subseção é bem longo, pessoal, um dos mais longos do manual. Então vamos lá, vamos já para o primeiro requisito de hoje, lembrando que já no vídeo passado nós começamos a fazer a interpretação desses requisitos. Então acompanha lá para você pegar aí o fio da meada, como a gente diz. Vamos lá, então estabelecer e implementar o que? Um programa de integração de novos profissionais para o exercício das funções alinhado à cultura organizacional. E aqui já vai um parêntese muito grande, pessoal. Normalmente o pessoal da área de saúde funciona assim, né? O que ele funciona? Você trabalha aqui, você trabalhou aqui na área de saúde, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Realmente você trabalhou na área de saúde, quando que você pode começar? Amanhã você já está começando, amanhã você já começa aqui no nosso hospital. Opa, beleza? Não é assim que funciona? Então se contrata hoje, amanhã a pessoa está funcionando. Funcionando, né? Trabalhando, melhor falando. Então, o que acontece? É importante que a gente defina quais são os padrões, mas sério, isso não muda de hospital para hospital. Muda sim. Certos processos, certos mapeamentos de processos mudam sim. Certos detalhes são importantes e é justamente no detalhe que a gente perde a qualidade ou que a gente mostra que a gente tem qualidade. Então não é esse papo de contratar hoje, amanhã começa a trabalhar, está completamente errado. Tem que existir um programa de integração. Quanto mais complexo o hospital, quanto maior o número de documentos, quanto maior o número de procedimentos operacionais padrões, quanto mais documentação da qualidade, mais dias essa pessoa vai ter que se inteirar desses processos. Eu não consigo entender que um hospital que tem inúmeros documentos, o funcionário consegue ficar uma manhã lendo tudo. Falei, nossa, é um campeão, porque às vezes tem mais de 1000 páginas para serem lidas e ele consegue ler isso tudo numa manhã. É incrível, então toma cuidado, porque isso não é um processo correto e o processo de integração que a ONU exige, assim como a qualidade, é uma forma mais integral de fazer integração, para falar que um pleonasmo, né? Mas algo mais integral, mais complexo, mais amplo, ok? Bom, quais são as orientações? Então, implementar esse programa formal de integração dos profissionais clínicos e não clínicos, alinhar a integração da cultura, qual que é a cultura, a gente precisa saber qual que é a cultura, onde é que está escrito, qual que é a cultura, qual a missão, visão, valores. Vamos voltar lá nos primeiros vídeos que eu passei para vocês lá em liderança, analisar como é que a gente define isso, vincular a integração desses princípios comportamentais com a instituição, reforçar a cultura da qualidade e segurança desde o ingresso, ou seja, não adianta você colocar a pessoa para trabalhar se ela não leu o POP. Bom, mas tem 400 páginas no POP, como é que ele faz uma integração de 2 horas? Quando ele começar a trabalhar, ele lê. Sério? Sério? Orientar sobre a organização como um todo, né? Apresentar o setor específico de atuação e esclarecer as responsabilidades inerentes ao cargo que ele utiliza dentro da instituição. O que mais? A gente pode evidenciar isso de que maneira? Um programa pessoal estruturado, é um POP, um procedimento. O que é treinado, como ele é treinado. Então você vai estruturar lá, quantos dias você vai utilizar para fazer essa integração? Uma semana, entendeu? É suficiente, né? Vamos lá, então pera um pouquinho, 2, 3 dias. Agora, pessoal, um dia é muito pouco. Então tem que estruturar o que ele vai fazer. Ele vai ler os documentos, ele vai fazer prova, ele vai entender, ele vai tirar dúvida, ele vai ter um tutor. Percebe? Como que funciona? Ele vai ler durante um mês, ele vai lendo os documentos, ele vai fazer um intensivo aqui em 2, 3 dias, mas durante o mês ele vai lendo os documentos importantes, os documentos secundários, ainda ele vai apresentando evidência de que ele entendeu, que ele assinou, ele vai fazer uma prova oral, ele vai fazer uma prova por escrita,
Percebe? Opa, temos que estabelecer um programa estruturado. Então, o conteúdo que vai ter nesse programa, não esquecer da jornada do cliente, né? A jornada profissional dentro desse novo profissional, qual que é a sua jornada, quais são as perspectivas que ele tem, a abrangência da uma equipe multidisciplinar, incluindo o corpo clínico no treinamento desse colaborador, né? Um roteiro específico do treinamento técnico, de que maneira ele entra nos setores, o que ele faz primeiro, como que ele acompanha, qual que é a ordem, o escalonamento disso, a evolução dessa integração, lista de presença nesses treinamentos introdutórios com evidências de avaliação de eficácia, registro, né, formal do feedback no período de experiência, tomar cuidado com isso. Não adianta fazer a avaliação no último dia, tem que ter todo um programa de avaliação estruturado, traduza tudo isso lá no procedimento, pessoal. Próximo agora um requisito core, ainda nós estamos no nível 1 e vamos lá. O que ele fala aqui? Estabelecer, implementar e manter um programa. Estabelecer, implementar e manter um programa de saúde e segurança ocupacional, incluindo o mapeamento de riscos psicossociais. Ele abrange o risco psicossocial em função de uma evolução da norma. E aqui, pessoal, é chover no molhado, porque isso já existe uma norma, uma legislação que deve ser cumprida, e aqui a ONU entrou nessa norma para reforçar um pouco mais esse cuidado com os colaboradores. Então, de novo, manter um programa estruturado de saúde ocupacional, então você vai ter o PCMSO, vai ter lá o programa de risco, que logo à frente eu vou estar falando para vocês das evidências. Vai ter toda uma estrutura montada lá pela CIPA-AA, né, que hoje não é mais CIPA, né, CIPA-AA, né, tem um assédio lá no final, né, para voltar a esse assunto, né, para tomar conta desse assunto, né, se você não sabe que mudou o nome da CIPA, dá uma procurada na legislação, então escreve nos comentários para que você tenha mais informação. E aproveitar para falar em comentários, pessoal, para um pouquinho, escreve aí da cidade que você está falando para a gente verificar se de repente algum dia eu não estou passando por aí e ministrando curso. Às vezes a gente tem feito em cursos depois que eu saio da cidade. Poxa, eu não sabia que você estava participando, né? Esses dias eu fui fazer um curso numa cidade aí, anunciei aqui no YouTube e as pessoas, depois que eu fiz aí, chegou nos comentários que não sabiam. Então escreva aí nos comentários onde que você fala, que de repente a gente consegue divulgar melhor para vocês aí, se eventualmente a gente estiver na sua cidade aí, beleza? Vamos lá. Então, mapear, então, identificar e eliminar os riscos, né, ocupacionais, mapear e tratar os riscos psicossociais, é uma novidade agora, realizar o diagnóstico, análise técnica e plano de ação conforme a legislação, são as NRs, né, o pessoal da área do trabalho, da CIPA lá, sabe muito bem disso, ou pelo menos deve saber. Integrar essas iniciativas legais e institucionais próprias, né, de saúde e segurança, incluir a parte de ergonomia, saúde mental e saúde emocional. Então, são dados novos que a gente tem que se preocupar nesse programa de saúde ocupacional. Ó, ergonomia, saúde mental e saúde emocional. Você vai ter que traduzir tudo isso nesse mapeamento. Normalmente, o pessoal lá que faz o PCMSO, lá, o programa de riscos também, mapeia isso. Então, já aproveita e já inclui mais algumas informações disso. É só ampliar um pouquinho mais com esse viés também dentro desse programa de saúde ocupacional. Então, garantir as condições seguras do trabalho, nos diferentes contextos ali de atuação dos profissionais, desde o profissional da área administrativa até a área técnica. O que mais? Prever medidas conforme o tipo de serviço. Pessoal, isso aqui é o PCMSO, basicamente, né? Na assistência social, o que se deve fazer, né? Proteger os trabalhadores solitários, a confidencialidade dos dados pessoais, os limites profissionais e éticos, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Nos serviços de saúde, né? Vacinação obrigatória, por exemplo, uso adequado de EPIs, prevenção de lesões por repetição, né? Movimento manual, acidentes com pérfuro cortantes, isso aqui já é muito claro, né, pessoal? Então, nos laboratórios, por exemplo, de análises clínicas, proteger contra patógenos, produtos químicos perigosos, uso de EPIs e EPCs, eu não coloquei ali, né, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, né, promover a integridade física e psicológica das equipes, percebe? A integridade física e psicológica das equipes.
O que mais ainda? Né? Reforçar a relação de saúde ocupacional, qualidade e continuidade no trabalho. Pessoal, isso aqui é a tradução do PCMSO. Promover o bem-estar de segurança psicológica na força de trabalho, então tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com os assédios, né? Tomar cuidado como é que você faz isso, principalmente em nível de estresse. Né? Mas, sério, como é que é o seu nível de estresse? Faz uma pesquisa de clima. Faz a pesquisa de clima. Logo à frente nós vamos falar das evidências. Favorecer o ambiente com respeito emocional e apoio ao desenvolvimento profissional, trabalho, né, que proporcione um equilíbrio entre saúde física, mental e emocional, incluir a satisfação profissional, qualidade de vida, gestão do estresse, equilíbrio vida-trabalho. Ou seja, é uma visão mais holística do colaborador e você tem que produzir evidências para que o avaliador entenda que você está fazendo tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. O que mais? Garantir um ambiente em que profissionais possam se expressar, perguntar, propor ideias, reconhecer erros e levantar preocupações, ou seja, são os canais de comunicação que a gente tem, nós já vimos isso em outras subseções aqui, na parte de comunicação, em outros grupos de requisito. Aqui ela está complementando, inclusive repetindo informações. Adotar ações de apoio, como saúde ocupacional, ergonomia, alimentação equilibrada, trabalho flexível dentro das possibilidades, é lógico, apoio ao estresse, escuta ativa, engajamento e oportunidades de crescimento, proporcionar isso ao colaborador e fortalecer, em resumo, a cultura do cuidado, né? Da confiança, daquela cultura do pertencimento, que o colaborador pertence, que ele gosta de estar trabalhando ali, né, que ele entende as limitações orçamentárias, que ele gostaria de ganhar o dobro, mas ele entende, mas que pelo menos o clima é um clima adequado e monitorado dentro da organização. O que mais? Então, a gente tem N evidências, eu vou citar algumas delas, né? Então, a descrição estruturada das iniciativas do Programa de Saúde Ocupacional, normalmente os hospitais ou clínicas, laboratórios terceirizam a construção disso. Então, você vai ter que validar isso ou implementar isso dentro lá da sua organização, né? Aprimorar. O que mais? Evidências do PGR, né? Programa de Gestão de Risco. O PCMSO, o próprio programa. Evidências do atestado de saúde ocupacional e o perfil epidemiológico dos colaboradores. Né? Evidências do AEP. Evidências do AET. Né? Evidência dos demais programas obrigatórios. E para quem não conhece a sopa de letrinhas, o AEP, pessoal, é a Análise Ergonômica Preliminar, que depois vai dar origem aqui ao AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho. Beleza? Ainda, o Programa de Qualidade de Vida, os registros da CIPA, as atas de reunião, demais evidências, manifestação dos profissionais, né, o canal, ali qual que é o canal, como é que eu analiso esse canal, as ações implantadas a partir dessas manifestações, e o LTCAT, por exemplo, se existir, você tem que ter lá um registro para poder produzir evidências. O que mais ainda? Então, registro de campanhas de saúde ocupacional, programas de saúde mental, ações de ergonomia, plano de ação derivados da análise de acidentes, ou seja, todo um conjunto que você vai promover para manter esse programa de saúde ocupacional. E agora, o último requisito de hoje, identificar e mapear as necessidades de capacitação, desenvolvimento, considerando logicamente a estratégia da organização, né, ou seja, o planejamento estratégico, aquela missão, visão de futuro, a cultura, as competências, as necessidades dos profissionais para o exercício das funções, ainda de acordo com as suas devidas responsabilidades e atribuições específicas. Então, é bem amplo aqui as fontes, pessoal. O que a gente orienta, então? Então, definir as necessidades de educação e treinamento com base em informações gerenciais, né? Normalmente eu gosto de orientar lá os meus clientes, faz um mapa, né? Um mapeamento das necessidades de treinamento. Aí você vai envolver isso e vai classificar. Então, tem lá alguém, um enfermeiro lá do Humanidade e Internação, ele quer sugerir um treinamento sobre atendimento ao paciente. Sobre educação, sei lá, cordialidade do atendimento. Então, eu vou lá no departamento pessoal, eu vou pegar aquilo e vou colocar lá como treinamento
e vou analisar, bom, que competências, que habilidades esse treinamento ele visa. Então, opa, vou marcar ali. Então, percebe? Nesse mapeamento de necessidades, eu coloco o treinamento, aprovo o treinamento, mas também coloco as competências. Pois quais competências estou reforçando para aqueles cargos, percebem? Então, não adianta, às vezes, eu fazer um treinamento, por exemplo, para reforçar determinadas habilidades que eu não vou usar. Percebe? Treinamento sobre habilidade para conversar com o paciente. Aí coloca o pessoal do TI lá. Quando que esse cara vai conversar com o paciente? Percebe? Que habilidades que ele tem, percebe? Não tem a ver com essa competência dele. Então, tome cuidado na hora de definir isso, tem que atrelar. Né? Como é que eu perguntaria para você? Escuta esse treinamento, quais competências que ele está atendendo? Como é que você me explica? Quais competências? Ele vai dizer assim, normalmente não tem. Então tá lá, tem lá o cronograma de treinamento de vez para isso, eu pergunto assim, qual competência que ele tá? Bom, é para isso, para aquilo, mas não tá escrito, percebe? Não está escrito que esse treinamento serve para essas competências. Deixa eu dar uma olhada aqui, se for mais avançado, deixa eu dar uma olhada no conteúdo aqui. Bom, mas você deu um treinamento que não falou nada dessas competências. Percebe como na auditoria, se eu for fazer uma auditoria bem adequada, eu pego essas coisas. Aí o treinamento está falhando, porque se eu coloquei um treinamento, só fiz um cronograma de treinamento, não foquei as competências e ainda não fiscalizei, não verifiquei se o conteúdo programático focou essas competências, aquele treinamento não serviu para nada, só foi para preencher tabela para o auditor ver. E não produziu qualidade no final da história. Então, por isso que o pessoal reclama do treinamento que não funciona. Lógico que não funciona. Com uma desestrutura dessa, não vai funcionar mesmo. Então, cabe aí a dica, pessoal. Se tiver mais dúvidas, escreve aqui nos comentários. Lembrando que nós temos vários serviços que atendemos o Brasil inteiro, mentoria, treinamentos, diagnósticos, tira dúvidas, pessoal. E, inclusive, nós temos um serviço novo, muito bom, tem tido bastante aceitação aí, pessoal, que é a interpretação do relatório da auditoria. Então, se o seu hospital está com dúvida, quer ganhar tempo, manda para mim, entre em contato com as descrições aqui, nós fazemos a análise técnica, a interpretação do relatório da ONA. E assim você ganha tempo, não fica perdendo tempo lá. O que esse avaliador quis dizer? Por que ele escreveu isso? Então eu entro na cabeça do avaliador e devolvo para vocês. Vale muito a pena, o pessoal está gostando porque é praticamente, né, uma cirurgia de precisão que eu faço e você já ganha um tempo na produção de evidências. É só clicar aqui em contato e seguir os nossos canais para você entender melhor aí como é que funciona isso aí, beleza? Vamos lá. Não esqueça, né? Lembre de deixar um like e fazer algum comentário que ajuda aqui o canal. Vamos lá. Então, definir a necessidade de educação, alinhar essas necessidades à cultura da organização, considerar os objetivos e necessidades da instituição, o desempenho individual, a formação de sucessores, especialmente nas posições chaves. Então, é muito comum as pessoas não terem uma formação de sucessão. Você pega qualquer um que tem lá para frente. Então, não existe essa formação de sucessores. Então, tem que ter, dentro do seu cronograma, esse caráter aqui de formação de sucessores nos casos de liderança ou posição-chave. Percebe que aqui a ONA não está falando necessariamente da liderança. Ela está falando da posição-chave. Eu tenho um técnico no laboratório que só ele sabe mexer naquela máquina. Se essa pessoa ficar doente ou pedir a demissão, eu estou morto na situação. Então, veja bem, especialmente em posições-chave. Incorporar fatores externos que impactam competência, considerar as mudanças de mercado, tem que analisar lá, análise SWOT do planejamento estratégico, considerar a tecnologia e recursos digitais que estão chegando muito forte aí no Brasil, no mundo de maneira geral. O que mais? Incluir a inteligência artificial, né? É a moda, de maneira certa. Eu tenho até palestras sobre isso, se quiser falar comigo também sobre inteligência artificial, a gente tem feito palestras sobre isso na área de saúde também. Telesaúde, realidade virtual e inovações, considerar a exigência de clientes e outras partes interessadas, os stakeholders, né, nesse programa de treinamento, identificar lacunas entre competências existentes e competências requeridas. Tudo isso aqui, pessoal, é matéria-prima para você elaborar o teu procedimento de capacitação e treinamento. Estou dando um monte de
matéria-prima aqui para você pensar em cada uma dessas e escrevendo um pouquinho sobre elas. Relacionar, né, as lacunas, já acabei de falar, né, em relação à atividade que afeta a qualidade e segurança. Incluir todos os profissionais da instituição, não tem essa que médico não participa de treinamento, participa sim, deve participar. Abranger a equipe multidisciplinar, inclusive o corpo clínico, acabei de reforçar. Considerar a capacitação em linguística dos públicos internos, né, externos. Incluir técnicas e métodos de comunicação relacionados à diversidade. Opa, percebe quanta coisa que eu tenho aqui de material para eu poder montar esse plano durante o ano. E como é que eu vou evidenciar isso? Então, primeiro, né, com o cronograma de treinamento, com o plano de treinamento, com o procedimento de treinamento. Aí você vai ter de que maneira? Depois de tudo isso, o resultado da avaliação de desempenho pode ser uma fonte para você trabalhar, devolutiva dos gestores, autoavaliações, relatório de indicadores de qualidade, dados de taxa de erros ou falha que sinalizem necessidade de treinamento, né, as não conformidades, o registro de ocorrência, inventário das competências da equipe multidisciplinar, identificação formal das competências, aquilo que eu falei, né, vamos treinar de acordo com as competências, principalmente daquelas que a gente precisa desenvolver, com a análise crítica dos indicadores. O que mais? Aqui nós temos também, né, o resultado das pesquisas de clima, evidência da necessidade de capacitação, mudança de comportamento percebida pelos próprios colaboradores que eles solicitam treinamento, análise sobre novas tecnologias, né, impactos, relatório da análise da jornada e experiência do paciente, aqui entra a pesquisa de satisfação, manifestações, críticas, reclamações, sugestões, percebe? Uso desses relatórios para ajustar os conteúdos e prioridades educacionais. Então, percebe que é uma grande fonte de informações que a gente tem que elaborar. Então, se você seguir, pessoal, aqui, ó, todo esse roteiro que eu passei para vocês, vocês conseguem atingir mais de 90% aí de eficácia no atingimento aí, do programa de capacitação e desenvolvimento. Tudo vai mudar de acordo com o perfil, né? Isso muda muito em relação ao perfil. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quando eu faço em treinamento, eu tenho que pensar justamente o seguinte, em cada cargo, em cada função dentro do hospital. Quais são as competências, habilidades que eu preciso no desenvolvimento daquela pessoa, daquele colaborador. Base, essa base é principal. Depois eu vou analisando, análise de indicador, reclamação, manifestação, necessidades, projeto futuro, novas tecnologias, novas metodologias, novos mapeamentos de processos, alterações de processos, de atividades, alterações de colaboradores, mudanças de técnica. Tudo isso é uma grande, melhor falando, é um grande conjunto de matéria-prima que você vai colocar lá no mapeamento das necessidades de treinamento, que é o primeiro documento que você faz, que com base nesse documento que você vai programar lá o programa semestral de treinamento, o programa anual de treinamento e vai buscar cumprir esse treinamento. Sempre lembrando que todo treinamento tem que ter evidências desse treinamento e avaliação de eficácia do treinamento, inclusive avaliação reativa. Então, é importante que você monitore tudo isso para mapear e identificar, né, a capacitação de todo esse processo, que é o que está falando aqui, né? Identificar e mapear as necessidades de capacitação e desenvolvimento. Beleza, pessoal? Lembra de deixar um like, lembra de fazer algum comentário, escreva da cidade, aí onde que você está falando, fique atento aos novos vídeos do nosso canal. Valeu, até a próxima!